Constatando haver número legal de vereadores invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço que a secretária faça a leitura de um texto bíblico. O Senhor é a força do seu ungido, sua fortaleza de salvação. Salva teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e conduze-os sempre. Discussão e votação da pauta da presente reunião. Discussão. Coloque em votação a pauta da presente reunião. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifesta. Aprovado por 12 vereadores. Discussão e votação da ata 016 de 2018. Está em discussão. Coloque em votação a ata número 16 de 2018. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifesta. Aprovado por todos os vereadores. Leitura da correspondência recebida. Secretária, faça a leitura. Ofício número 180/2018. Alto Alegre, 17 de setembro de 2018. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo vem, através deste, informar que autoriza o servidor Rudinei Cerati a participar da sessão ordinária do Poder Legislativo, que acontecerá às 13h30 do dia 17 de setembro de 2018, na Câmara Municipal de Vereadores deste município. Sendo que tínhamos para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Gilmar Tonello, prefeito municipal. Audiência pública, edital de convocação. Gilmar Tonello, prefeito municipal de Alto Alegre, no uso de suas atribuições legais, torna público e convida os munícipes para audiência pública referente à alteração do Plano Diretor Participativo, PDP. Lei Municipal número 2019/2012, a ser realizada no dia 12 de nove de 2018, com início às 14 horas, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre. Para tanto, convida as entidades civis organizadas e os munícipes para participarem da mencionada audiência pública. Alto Alegre, 6 de setembro de 2018, Gilmar Tonello, prefeito municipal. Ofício número 179/2018. Alto Alegre, 12 de setembro de 2018. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, encaminhar o seguinte projeto de lei, número 036/2018. Sendo que tínhamos para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Gilmar Tonello, prefeito municipal. Ofício número 88/2018. Alto Alegre, 17 de setembro de 2018. Excelentíssimos senhores, no momento em que cumprimentamos cordialmente, o Poder Legislativo vem, através deste, informar que autoriza a servidora Elzi Carolina Morgan Panhussati a participar da sessão ordinária do Poder Legislativo, que acontecerá às 13h30 do dia 17 de setembro de 2018, na Câmara de Vereadores desse município. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Rudimir Pereira dos Santos, presidente do Poder Legislativo. Expediente do Executivo. Projeto de Lei 036/2018. Secretária, faça a leitura do projeto. Projeto de Lei número 36/2018, de 12 de setembro de 2018. Altera o anexo 2, 6 e 8 da Lei Municipal número 2019/2012, que trata da área mínima de parcelamento do solo, da área especial do mapa de modelo urbano e o mapa 1, Sistema Viário Urbano. Artigo 1º, altera o mapa de modelo urbano constante no anexo 2 e o mapa 1, Sistema Viário Urbano, constante no anexo 8. Artigo 2º,
altera nos quadros 1 e 2 do anexo 6 o item Zona de Qualificação e Consolidação Urbana, área mínima. A metragem exigida passa a ser 125 metros quadrados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 12 de setembro de 2018. Gilmar Tonello, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei visa alterar o anexo 2, 6 e 8 da Lei Municipal número 2019/2012, que trata da área mínima de parcelamento do solo e da área especial do mapa de modelo urbano, e o mapa 1, que trata do sistema viário urbano. No anexo 2 e 8, consta uma área especial interesse, que não se encaixa nas finalidades e objetivos constantes na lei, haja visto que se trata de lote particular. Por definição, áreas especiais são: artigo 62. Aquelas destinadas a resguardar o interesse social, institucional, ambiental, cultural, ou com características potenciais para comportar equipamentos públicos existentes, ou ainda que possibilitem a ampliação dos equipamentos do sistema de mobilidade urbana e da habilitação de interesse social. São 4 as áreas especiais e seus objetivos, sendo todas elas com propósito que implica ser local público ou de interesse social. Contudo, a área em questão se trata de lote particular, onde nunca teve intento ou negociação por nenhuma das partes. Desse modo, não se justifica a manutenção do local indicado no mapa como área especial, vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 62 acima citado. Ressalta-se assim que a administração pública não está desistindo de uma área de interesse especial, mas sim apenas está ajustando o referido local à realidade do município. No anexo 2, constam 2 tabelas que tratam dos padrões de loteamento e desmembramento, onde alteram-se os itens referentes à área mínima na zona de qualificação e consolidação urbana, que, conforme a proposta, passa de 300 metros quadrados para 125 metros quadrados. Tal alteração se faz necessário devido ao fato de, por diversas vezes, surgem projetos junto ao setor de engenharia referente ao desmembramento de lotes com área inferior à constante no plano diretor deste município. Todas as vezes que esta situação se apresenta, é apresentado ao Legislativo um projeto de lei para tratar daquele projeto. Com esta proposta, podemos assim resolver a questão de uma forma geral, referendando a área mínima conforme legislação federal. Por fim, as alterações ora realizadas através do presente projeto suprem as necessidades mais urgentes do município, para que, posteriormente e com os devidos estudos, seja promulgado um novo plano diretor. Desse modo, contamos com a compreensão dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei. Alto Alegre, 12 de setembro de 2018, Gilmar Tonello, Prefeito Municipal. Este projeto vai ficar baixado para a Comissão de Justiça e Redação Final. Expediente do Legislativo aqui, pedido de prorrogação de prazo da Comissão Permanente e de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 035/2018, que, como combinado, vai ser feita a leitura hoje nessa sessão. Lê primeiro os pareceres. Isso. Excelentíssimo senhor Odimir Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre. Pedido de prorrogação de prazo. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final
vem requerer prorrogação de prazo para apresentar parecer ao projeto de lei número 035/2018. Alto Alegre, 12 de setembro de 2018, Marinês Orsolim Batiste, presidente da comissão. Excelentíssimo senhor Rudimir Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre. Pedido de prorrogação de prazo. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento vem requerer prorrogação de prazo para apresentar parecer ao projeto de lei número 035/2018. Alto Alegre, 12 de setembro de 2018, Wilson Piovesan, presidente da comissão. Projeto de lei número 35/2018, de 30 de agosto de 2018. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no parágrafo 2º do artigo 98 da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município relativas ao exercício de 2019, compreendendo: 1. As metas e riscos fiscais. 2. As prioridades e metas da administração municipal extraídas do Plano Plurianual para 2018/2021. 3. A organização e estrutura do orçamento. 4. As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações. 5. As disposições relativas à dívida pública municipal. 6. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 7. As disposições sobre alterações na legislação tributária. 8. As disposições relativas ao regime de execução das emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentário anual. 9. As disposições gerais. Parágrafo 1º. As diretrizes orçamentárias têm suas finalidades: 1. Orientar a elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual para o alcance dos objetivos e das metas do Plano Plurianual, PPA. 2. Ampliar a capacidade do município de garantir o provimento de bens e serviços à população. Parágrafo 2º. A elaboração, fiscalização e controle da Lei Orgânica, da Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2019, bem como a aprovação e execução do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município, além de serem orientados para viabilizar o alcance dos objetivos declarados no PPA, devem: 1. Priorizar o equilíbrio entre receitas e despesas. 2. Evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade aos dados do orçamento, inclusive por meio eletrônico. 3. Atingir as metas relativas a receitas, despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública estabelecidos no anexo 1, metas fiscais desta lei. Capítulo 2. Das metas e riscos fiscais. Artigo 2º. As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, são as identificadas no anexo 1, composto dos seguintes demonstrativos: 1. Demonstrativo das metas fiscais anuais de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/2000, acompanhado da memória e metodologia de cálculo. 2.
Demonstrativo de avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2017. 3. Demonstrativo das metas fiscais previstas para 2019, 2020 e 2021, comparadas com as fixadas nos exercícios de 2016, 2017 e 2018. 4. Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei Complementar número 101/2000. 5. Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos em cumprimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei Complementar número 101/2000. 6. Demonstrativo da avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei Complementar número 101/2000. 7. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101/2000. 8. Da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 da Lei Complementar número 101/2002. Parágrafo 1º. As metas fiscais estabelecidas no anexo 1 desta lei poderão ser ajustadas quando do encaminhamento do projeto de lei orçamentário anual se verificadas alterações no comportamento de variáveis macroeconômicas e da execução das receitas e despesas apresentadas em anexo específico. Parágrafo 2º. Durante o exercício de 2019, a meta resultado primário previsto no demonstrativo referido no inciso 1 do caput poderá ser reduzida até o montante que corresponder à frustração de arrecadação das receitas, que são objeto de transparência constitucional, com base nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Para fins dos disposto no parágrafo 2º deste artigo, considera-se frustração da arrecadação a diferença a menor que for observada entre os valores que forem arrecadados em cada mês, em comparação com o igual mês do ano anterior. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º e parágrafo 2º deste artigo, e para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000, as receitas e despesas realizadas serão comparadas com as metas ajustadas. Artigo 3º. Estão discriminados no anexo 2, que integra esta lei, os riscos fiscais, onde são avaliados os riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas, em cumprimento ao artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 1º. Consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis de obrigações presentes a serem cumpridas em 2019, cuja existência é confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município. Parágrafo 2º. Também são passivos contingentes obrigações presentes decorrentes de eventos passados, cuja liquidação em 2019 será improvável ou cujo valor não possa ser tecnicamente estimado. Parágrafo 3º. Caso se concretizem os riscos fiscais, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e, sendo esta suficiente, serão indicados também o excesso da arrecadação e o superávit financeiro do exercício de 2018, se houver obedecida a fonte de recursos correspondente.
Parágrafo 4º. Sendo esses recursos insuficientes, o Poder Executivo poderá reduzir as dotações destinadas para investimentos, desde que não comprometidas. Capítulo 3º. Das metas e prioridades da administração pública municipal extraídas do Plano Plurianual. Artigo 4º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019 estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2018/2021, Lei Municipal número 2446/2017 e suas alterações, especificadas no anexo 3, integrante desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos da lei orçamentária. Parágrafo 1º. Os valores constantes no anexo de que trata este artigo possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizados pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais. Parágrafo 2º. As metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, bem como as respectivas ações planejadas para o seu atingimento, poderão ser alteradas se durante o período decorrido entre a apresentação dessa lei e a elaboração da proposta orçamentária para 2019 surgirem novas demandas ou situações em que haja necessidade da intervenção do poder público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista do parágrafo 2º, as alterações do anexo de metas e prioridades serão evidenciadas em demonstrativo específico, a ser encaminhado juntamente com a proposta orçamentária para o próximo exercício. Capítulo 4. Da estrutura e organização do orçamento. Artigo 5º. Para efeito dessa lei, entende-se por: primeiro, programa, instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores, conforme estabelecido no Plano Plurianual. 2. Atividade, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. 3. Projeto, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. 4. Operação especial, despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 5º, órgão orçamentário, o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias. 6. Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional. Parágrafo 1º. Na Lei de Orçamento, cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como os órgãos e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, de acordo com a portaria MOG número 42/1999 e suas atualizações. Parágrafo 3º. A classificação das unidades orçamentárias atenderá, no que couber, ao disposto no artigo 14 da Lei Federal número 4.320, de 1964. Parágrafo 4º. As operações especiais relacionadas ao pagamento de encargos gerais
do município serão consignadas em unidade orçamentária específica. Artigo 6º. Independente do grupo de natureza de despesa em que for classificado, todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade orçamentária a qual pertence as ações correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de transferência a unidades orçamentárias integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social serão executadas obrigatoriamente por meio de empenho, liquidação e pagamento, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91, aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. Artigo 7º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa por elemento de despesa, na forma do artigo 15º, parágrafo 1º da Lei nº 4.320/64. Artigo 8º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado à Câmara Municipal, conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, na letra B do artigo 101-A da Lei Orgânica do Município e no artigo 2º da Lei nº 4.320/1964, e será composto de... Alguém pode continuar lendo? Texto da lei. Primeiro, texto da lei. Segundo, consultação do quadros orçamentários. Parágrafo 1º, integração e a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere no inciso 2º, incluindo os componentes referenciados no artigo 22, inciso 3º da Lei nº 4.320/64, aos seguintes quadros. Primeiro, demonstrativo da evolução da receita por fontes de arrecadação em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei Complementar número 101/2000. Segundo, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º da Lei Complementar número 101/2000. Terceiro, demonstrativo das receitas por origem das despesas por grupo de natureza de despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social, conforme o artigo 165 da página, parágrafo 5º, terceiro da Constituição Federal. Quarto, demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais que obedecerá ao disposto do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar número 4.320/164. Quinto, demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com as metas fiscais estabelecidas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o artigo 5º, inciso 1º da Lei Complementar número 101/2000. Sexto, demonstrativo da fixação de despesas com pessoal e encargo social para os poderes executivo e legislativo, confrontando a sua totalização com as receitas corrente líquida prevista, nos termos do artigo 19 e 20 da Lei Complementar número 101/2000, acompanhado da memória de cálculos. Sétimo, demonstrativo da previsão de aplicação das aplicações da manutenção de desenvolvimento do ensino, MDE, e do ensino do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Oitavo, demonstrativo da previsão
da aplicação anual do município em ação de serviço público de saúde, conforme a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Nono, demonstrativo do cálculo de limites máximo de despesa para a Câmara Municipal, conforme o artigo 29A da Constituição Federal, de acordo com as metodologia prevista no parágrafo 2º do artigo 13 desta lei. Artigo 9º. As mensagens que encaminhar para o projeto de lei orçamentária anual conterá: primeiro, relato sucinto do desempenho financeiro do município no projeto para o exercício de 2019, com destaque, se for o caso, para o comprometimento das receitas com o programa com o pagamento da dívida. Segundo, resumo da política econômica social do governo. Terceiro, justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e da despesa e dos seus principais agregados, conforme disposto no inciso 1º do artigo 22 da Lei nº 4.320, de 1964. Capítulo 5º. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações. Seção 1ª das diretrizes gerais. Artigo 10º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, nestes abrangindo seus respectivos fundos, órgãos e entidades da administração. Artigo 11. A elaboração e aprovação do orçamento para o exercício de 2019 e sua execução obedecerão, entre outros, os princípios da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso à sociedade e a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Parágrafo 1º. Para os fins de entendimento ao disposto do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo organizará audiências públicas a fins de assegurar aos cidadãos a participação da seleção das prioridades de investimentos que terão recursos consignados no orçamento. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal organizará audiências públicas para discussão da proposta orçamentária durante o processo e de sua apreciação e aprovação. Artigo 12. Os fundos municipais terão suas receitas vinculadas e despesas relacionadas com os seus objetivos identificadas em plano de aplicação, representados nas planilhas de despesas referidas no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 5º desta lei. Parágrafo único. A administração dos fundos municipais serão efetivada pelo chefe do Poder Executivo, podendo, por ato formal deste e observada as respectivas legislação pertinente, ser delegada à Secretaria, servidores municipais ou Comissão de Servidores. Artigo 3º. Os estudos desta definição do orçamento da Receita deverão observar os efeitos de alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a aplicação da base de cálculos nos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios, e aí a projeção para os 2 anos seguintes do exercício de 2019. Parágrafo 1º. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária, o Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal, colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receita para o exercício 2019, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias e cálculos. Parágrafo 2º. Para fins do limite das despesas do Poder Legislativo, nos termos do artigo 29A da Constituição Federal e da metodologia de cálculos estabelecida pela instituição normativa número 12/2017 do Tribunal de Contas do Estado, considerar-se-á a receita arrecadada até o último mês anterior ao prazo para a entrega da proposta orçamentária, acrescida na tendência de arrecadação até o final do exercício. Artigo 14. A lei orçamentária contará
reservas de contingência desdobradas para atender às seguintes finalidades. Primeiro, atender passivo contingente de outros riscos e eventos fiscais previstos relacionados ao anexo de que trata o artigo 3º desta lei. Segundo, cobertura de créditos adicionais. Terceiro, atender o disposto do artigo 58 desta lei. Parágrafo 1º. A reserva de contingência de que trata o inciso 1 do caput será fixada em, no mínimo, 1% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Parágrafo 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que as reservas de contingência constituídas na forma do inciso 1 e 3 do caput deste não precisarão ser utilizadas para suas finalidades, no ato ou em parte, o chefe do Poder Executivo poderá utilizar seu saldo para dar abertura a outros créditos adicionais, legalmente autorizados na forma do artigo 41, 42 e 43 da Lei Federal número 4.320/1964. Parágrafo 3º. A reserva de contingência da União Gestora do Regime Próprio de Providência Social será constituída dos recursos que corresponderão à previsão do seu superávit orçamentário e somente poderá ser utilizado para a cobertura de créditos adicionais do próprio regime. Artigo 15. Observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000, somente serão incluídos novos projetos na Lei Orçamentária de 2019 se, primeiro, tiverem sido adequada e suficientemente contempladas as despesas para conversão do patrimônio público e para os projetos em andamento, constantes em anexo desta lei. Segundo, a ação estiver compatível com o plano plurianual. Parágrafo único. O disposto desse artigo não se aplica às despesas programadas como o recurso de transferências voluntárias e operações de créditos, cuja execução fica limitada à respectiva disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 16. Os procedimentos administrativos e estimativa do impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, 1º e 2º da Lei Complementar número 101/2000, quando for o caso, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa inexigibilidade. Parágrafo 1º. Para efeito de disposto do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000, serão consideradas despesas relativamente àquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, que acarrete aumento de despesa, cujo montante do exercício financeiro de 2019, em cada evento, não exceda os valores limites para a dispensa da licitação fixada nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei número 8.666/93, conforme o anexo. Parágrafo 2º. No caso da despesa com pessoal, desde que não configure geração de despesa obrigatórias de caráter continuado, serão considerados irrelevantes aqueles cujo montante no exercício 2019, em cada evento, não exceda a 10 vezes o menor padrão de vencimento. Alguém continua? Artigo 17. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101/2000, quanto da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 4º da referida lei, desde que observados: 1. O limite das respectivas dotações constantes da Lei Orçamentária de 2019 e de créditos adicionais. 2. Os limites estabelecidos nos artigos 20, inciso 3º e 22, parágrafo único, da Lei Complementar número 101/2000, no caso das despesas com pessoal, é:
Terceiro, o valor da margem líquida de expansão constante no demonstrativo de que trata o artigo 2º, 8º desta lei. Artigo 18. O controle de custo das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000, deverá, no mínimo, evidenciar em relatórios anuais os gastos das obras e dos serviços públicos, tais como: primeiro, dos programas e das ações previstos no plano plurianual. Segundo, do metro quadrado das construções e do metro quadrado das pavimentações. Terceiro, do custo aluno ano do ensino médio, ensino fundamental e do custo aluno ano do transporte escolar, do custo aluno ano do ensino infantil e do custo aluno ano com merenda escolar. Quarto, do custo da destinação final da tonelada de lixo. Quinto, do custo do atendimento das unidades de saúde, entre outros. Parágrafo 1º. O controle de custos de que trata o caput será orientado para o estabelecimento de relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos, permitindo o acompanhamento das questões orçamentárias, financeira e patrimonial. Parágrafo 2º. Os custos serão apurados e avaliados através das operações orçamentárias, tomando-se por base a comparação entre as despesas autorizadas e líquidas, bem como a comparação entre as metas fiscais previstas e as realizadas. Parágrafo 3º. Os relatórios referidos no caput deverão ser disponibilizados em meio eletrônico de acesso ao público, em até 30 dias contados da data de sua emissão. Artigo 19. As metas fiscais estabelecidas no demonstrativo de que trata o inciso 1º do artigo 2º serão desdobradas em metas quadrimestrais para fins de avaliação em audiência pública na Câmara Municipal até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento de seus objetivos, corrigir desvios, avaliar os gastos e também o cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Parágrafo único. Compete ao Poder Legislativo Municipal, mediante prévio agendamento com o Poder Executivo, convocar e coordenar a realização de audiências públicas referidas no caput. Seção 2. Das diretrizes específicas do orçamento da Seguridade Social. Artigo 20. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, e contará, entre outros, com recursos provenientes. Primeiro, do produto da arrecadação de impostos e transferências constitucionais vinculado a ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar número 141, de 3 de janeiro de 2012. Segundo, as contribuições para o regime próprio da Previdência Social dos servidores municipais, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do município. Terceiro, do orçamento fiscal. Quarto, das demais receitas cujas despesas integram exclusivamente o orçamento referido no caput desse artigo. Parágrafo 1º. As receitas de que trata os incisos 1º, 2º e 4º desse artigo deverão ser classificadas como receitas da Seguridade Social. Parágrafo 2º. O orçamento da Seguridade Social será evidenciado na forma do demonstrativo previsto no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4º desta lei. Seção 3. Das disposições sobre a programação e execução orçamentária e financeira. Artigo 21. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de decreto, em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para todas as unidades orçamentárias, considerando, nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o equilíbrio. Parágrafo 1º. O artigo referido no caput desse artigo e o que modificarem conterá: primeiro, metas quadrimestrais para o resultado primário, que servirão de parâmetro para a avaliação de que trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000. Segundo,
metas bimestrais de realização de receitas primárias em atendimento ao disposto do artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000, discriminadas no mínimo por origem, identificando-se separadamente, quando cabível, as medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal e da cobrança da dívida ativa. Terceiro, cronograma de desembolso mensal de despesas por órgão e unidade orçamentária. Parágrafo 2º. Executadas as despesas com pessoal em encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, o cronograma de desembolso do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos. Artigo 22. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e normal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão um mecanismo de limitação de empenhos e motivação financeira nos montantes necessários, observadas as respectivas fontes de recursos, nas seguintes despesas. Primeiro, contrapartida para projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como transferências voluntárias, operações de crédito, alienações de ativos, desde que ainda não comprometidos. Segundo, obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não esteja iniciada. Terceiro, dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura. Quarto, dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros de diversas atividades. Quinto, diárias de viagem. Sexto, horas extras. Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2018, observada a vinculação de recursos. Parágrafo 2º. Não serão objetos de limitação de empenho. Primeiro, despesas relacionadas com vinculações constitucionais e legais nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000 e do artigo 28 da Lei Complementar Federal número 141 de 13 de janeiro de 2012. Segundo, as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor. Terceiro, as despesas fixas e obrigatórias com pessoal em encargos sociais. Quarto, as despesas financiadas com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito e alienação de bens, observando o disposto do artigo 24 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará à Câmara Municipal o montante que lhe caberá tornar indisponível para o empenho e movimentação financeira. Parágrafo 4º. Os chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo deverão divulgar em ato próprio os ajustes processados que será discriminado por órgão. Parágrafo 5º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo ao disposto no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 6º. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida na forma da lei, serão dispensadas a obtenção dos recursos fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 23. O repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do Poder Legislativo obedecerá à programação financeira, será repassado até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica, indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos orçamentários que venham a ser arrecadados através do Poder Legislativo serão contabilizados como receita pelo Poder Executivo, tendo como contrapartida o repasse referido no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Ao final do exercício financeiro de 2019, o saldo de recursos financeiros porventura existentes na Câmara será devolvido ao Poder Executivo, livre de qualquer vinculações, deduzidos os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar, nelas incluídos os restos a pagar do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O eventual saldo de recursos financeiros que não for devolvido no prazo estabelecido no parágrafo anterior
será devidamente registrado na contabilidade e considerado como antecipação de repasse do exercício financeiro 2020. Artigo 24. Os projetos e atividades previstos na lei orçamentária ou em seus créditos adicionais com dotações vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos vinculados só serão movimentados se ocorrer ou estiver garantido seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. Para fins disposto no caput no caso de recursos de transferências voluntárias e de operações de crédito, considerar-se-á garantido o ingresso no fluxo de caixa a partir da assinatura do respectivo convênio, contrato ou instrumento congênere, bem como na assinatura de correspondentes adiantamentos de valor, não se confundindo com as liberações financeiras de recursos, que devem obedecer ao cronograma de desembolso previsto nos respectivos instrumentos. Parágrafo 2º. Na lei orçamentária anual, a receita e a despesa identificarão como codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput desse artigo. Artigo 25. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem observar a referida disponibilidade. Parágrafo 1º. Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária de 2019, os valores consignados no respectivo projeto de lei poderão ser utilizados para demonstrar, quando exigível, a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase interna da licitação. Parágrafo 2º. A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos à gestão orçamentária financeira, independentemente de sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do disposto no caput desse artigo. Parágrafo 3º. A realização de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial após 31 de dezembro de 2019, relativos ao exercício findo, não será permitida, exceto ajustes para fins de elaboração das demonstrações contábeis, os quais deverão ocorrer até o 30º dia de seu encerramento. Artigo 26. Para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º e do artigo 42 da Lei Complementar número 101/2000, considera-se contraída a obrigação e exigível o empenho da despesa correspondente no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. Parágrafo único. No caso de despesas relativas às obras e prestações de serviços, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. Seção 4. Das diretrizes sobre alterações da lei orçamentária. Artigo 27. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa, nos termos da Lei nº 4.320/64. Parágrafo 1º. A apuração do excesso da arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei Federal nº 4.320/64 será realizada por fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais, conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 2º. Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 2019 para o pagamento de precatórios somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos suplementares ou especiais para finalidades diversas mediante autorização legislativa específica. Parágrafo 3º. Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação ou à conta de receitas não previstas no orçamento, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receita para o exercício, comparando-as com as estimativas constantes na lei orçamentária,
a identificação das parcelas já utilizadas em créditos adicionais, abertos ou cujos projetos se encontram em tramitação. Parágrafo 4º. Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações relativas a: primeiro, superávit financeiro do exercício de 2018 por fonte de recursos. Segundo, créditos especiais e extraordinários reabertos no exercício de 2019. Terceiro, valores já utilizados em créditos adicionais abertos ou em tramitação. Quarto, saldo atualizado do superávit financeiro disponível por fonte de recursos. Parágrafo 5º. Considera-se superávit financeiro do exercício anterior, para fins do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2019, obedecida a fonte de recursos correspondente. Parágrafo 6º. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares ou especiais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação de recursos de redução de dotações do próprio Poder, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 10 dias, a contar do recebimento da solicitação. Parágrafo 7º. As solicitações de que trata o parágrafo 6º serão acompanhadas da exposição de motivos de que trata o parágrafo 2º desse artigo. Artigo 28. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2019, com indicação de recursos compensatórios do próprio órgão, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei nº 4.320/1964, proceder-se-á por solicitação do presidente da Câmara dos Vereadores ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 29. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, será efetivada, quando necessária, mediante ato próprio de cada poder, até 31 de março de 2019. Artigo 30. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no artigo 6º desta lei. Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional. Artigo 31. As fontes de recursos e as modalidades de aplicação da despesa aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas justificadamente para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais. Seção 5. Da destinação dos recursos públicos a pessoas físicas e jurídicas. Subseção 1. Das subvenções econômicas. Artigo 32. A destinação de recursos para equalização de encargos financeiros ou de preços, o pagamento de bonificações a produtores rurais e ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas com fins lucrativos poderá ocorrer desde que atendido o disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei Complementar
número 101 de 2000. Parágrafo 1º. Em atendimento ao disposto no artigo 19 na Lei Federal número 4.320 de 1964, a destinação de recursos às entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput somente poderá ocorrer por meio de subvenções econômicas, sendo vedada a transferência a título de contribuições ou auxílios para despesas de capital. Parágrafo 2º. As transferências às entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput deste artigo serão executadas na modalidade de aplicação 60, transferências a instituições privadas com fins lucrativos, e no elemento de despesa 45, subvenções econômicas. Artigo 33. No caso das pessoas físicas, a ajuda financeira referida no artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000 será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional, nos termos da legislação específica. Subvenção 2. Das subvenções sociais. Artigo 34. A transferência de recursos a títulos de subvenção sociais nos termos dos artigos 12, parágrafo 3º, 1, 16 e 17 da Lei número 4.320 de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação. Subvenção 3. Das contribuições correntes e de capital. Artigo 35. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham uma das seguintes condições. Primeiro, estejam autorizadas em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária. Segundo, estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária de 2019. Ou, terceiro, sejam selecionadas para execução em parceria com a Administração Pública Federal de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual. Parágrafo único. No caso dos incisos 1 e 2 do caput, a transferência dependerá da formalização do ajuste, observadas as exigências legais aplicáveis à espécie. Artigo 36. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos a título de contribuição de capital fica condicionada à autorização em lei especial anterior de que trata o artigo 12, parágrafo 6º da Lei número 4.320 de 1964. Subvenção 4 dos auxílios. Artigo 37. A transferência de recursos a título de auxílios previstos no artigo 12º, parágrafo 6º, da Lei Complementar número 4.320 de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam, primeiro, de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a educação básica. Segundo, para o desenvolvimento de programas voltados à manutenção e preservação do meio ambiente. Terceiro, voltadas às ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas com entidades beneficentes de assistência social na área de saúde. Quarto, qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, com termos de parceria firmado com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal número 9.790 de 1999, e que participem da execução de programas constantes no Plano Plurianual, devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetivos sociais da entidade. Quinto, qualificadas como organizações sociais, OS, com contrato de gestão celebrado com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal número 9.637
de 1998, para fomento e execução de atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, de acordo com o programa de trabalho proposto, as metas a serem atingidas e os prazos de execução previstos. Sexto, qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas. Sétimo, destinada a atender, assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua habilitação, reabilitação, integração social e cidadania, nos termos da Lei número 13.146, de 2015. Oitava, constituídas sob a forma de associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas em situação de risco social, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis e ou reutilizáveis, cujas ações estejam contempladas no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei número 12.305, de 2010, regulamentada pelo Decreto Federal número 7.404, de 2010. E, nona, voltadas ao atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social. A. Se destinem a pessoas idosas, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social. B. Sejam voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, violação de direitos ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1º, a transferência de recursos públicos deve ser obrigatoriamente justificada e vinculada ao plano de expansão da oferta pública na respectiva etapa e modalidade de educação. Parágrafo 2º. No caso do inciso 4º, as transferências serão efetuadas por meio de termo de parceria, caso em que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades e processo seletivo de ampla divulgação. Subseção 5 das disposições gerais. Artigo 38. Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 39, 40, 41 e 42 desta lei, a transferência de recursos prevista na Lei nº 4.320, de 1964, a entidade privada sem fins lucrativos dependerá ainda de: primeiro, execução da despesa na modalidade da aplicação 50, transferências às instituições privadas sem fins lucrativos, e nos elementos de despesa 41, contribuições, 42, auxílio, ou 43, subvenções sociais. Segundo, estar regularmente constituída, assim considerado: a. No mínimo 2 anos de existência, com cadastro ativo comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, admitida a redução deste prazo por autorização legislativa específica na hipótese de nenhuma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos atingi-lo. B. Tenha escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Terceiro, ter apresentado as prestações de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e no convênio ou termo de parceria, contrato ou instrumento congêneres celebrados. Quarto, inexistir prestação de contas rejeitada pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo, for sanada a irregularidade ou quitados os débitos ou considerada a decisão pela rejeição. Quinto, não ter como dirigente pessoas que: a. seja membro do Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o tempo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau. B. Incida quaisquer das hipóteses de inelegabilidade previstas nos artigos 1º, inciso 1, da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990. C. Cujas contas relativas a convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos congêneres tenham sido julgados irregulares ou rejeitados por tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da Federação em decisão irrecorrível nos últimos 8 anos. D. Tenha sido julgado responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança enquanto durar a inabilitação. E. Tenham sido considerada responsável por ato de improbidade enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Sexto, formalização de processo administrativo no qual fiquem demonstrados formalmente o cumprimento das exigências legais em razão do regime jurídico aplicável à espécie, além da emissão do parecer do órgão técnico da administração pública e da emissão de parecer jurídico do órgão da assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração de parceria. Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Finanças verificar e declarar a implementação das condições previstas neste artigo e demais requisitos estabelecidos nesta seção, comunicando à Unidade Central de Controle Interno eventuais irregularidades verificadas. Artigo 39. É necessária a contrapartida para as transferências previstas na forma de subvenção, auxílio e contribuições, que poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens ou serviços economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. Artigo 40. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, sujeitar-se-ão à fiscalização da administração pública e dos conselhos de políticas públicas setoriais, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Parágrafo único. Enquanto vigentes os respectivos convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizados na internet relação das entidades privadas beneficiadas com recursos de subvenções, contribuições e auxílios contendo pelo menos 1. Nome e CNPJ da entidade. 2. Nome, função e CPF dos dirigentes. 3. Área de atuação. 4. Endereço da sede. 5º. Data, objeto, valor e número do convênio, termo de parceria, contrato ou instrumento congênere. 6º. Valores transferidos e respectivas datas. Artigo 41. Não serão considerados subvenções, auxílios ou contribuições ou rateios das despesas decorrentes da participação do município em consórcios públicos instituído nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Artigo 42. As transferências de recursos de que trata esta seção serão feitas preferencialmente por intermédio de instituições financeiras oficiais determinadas pela administração pública, devendo a nota de empenho ser emitida até a data da assinatura do respectivo convênio, termo de parceria, ajuste ou instrumento congênere, observando o princípio da competência da despesa previsto no artigo 50, inciso 2, da Lei Complementar
número 101 de 2000. Artigo 43. Toda movimentação de recursos relativos a subvenções, contribuições e auxílios de que trata esta seção por parte das entidades beneficiárias somente será realizada observando-se os seguintes preceitos. 1. Depósitos e movimentação mediante conta bancária específica para cada instrumento de transferência. 2. Desembolsos mediante documento bancário por meio do qual se faça crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor ou prestador de serviços. Parágrafo único. Em sendo formalmente demonstrada a impossibilidade de pagamento de fornecedores ou prestadores de serviços mediante transferência bancária, o convênio, o termo de parceria, o ajuste ou instrumento congênere poderá admitir a realização de pagamento em espécie, desde que a relação de tais pagamentos conte no plano de trabalho e os recibos ou documentos fiscais pertinentes identifiquem adequadamente os credores. Seção 6. Dos empréstimos, financiamentos e refinanciamentos. Artigo 44. Observado o disposto no artigo 27 da Lei Complementar número 101 de 2000, a concessão de empréstimos e financiamentos destinados às pessoas físicas e jurídicas fica condicionada ao pagamento de juros conforme lei específica e também às seguintes exigências. Primeiro, concessão através de fundo rotativo ou programa governamental específico. Segundo, pré-seleção e aprovação dos beneficiários pelo poder público. Terceiro, formalização de contrato. Quarto, assunção pelo mutuário dos encargos financeiros, eventuais comissões, taxas e outras despesas cobradas pelo agente financeiro, quando for o caso. Parágrafo 1º. Através de lei específica, poderá ser concedido subsídio para o pagamento dos empréstimos e financiamentos de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. As prorrogações e composições de dívidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com recursos do município dependem de autorização expressa em lei específica. Capítulo 6. Das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 45. A lei orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da dívida pública municipal nos termos dos compromissos firmados, inclusive com a Previdência Social. Artigo 46. O projeto de lei orçamentária somente poderá incluir, na composição da receita total do município, recursos provenientes de operações de créditos já contratados ou autorizados pelo Ministério da Fazenda, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal e em resolução do Senado Federal. Capítulo 7. Das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 47. No exercício de 2019, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do município, dos poderes executivo e legislativo, compreendidas as entidades mencionadas no artigo 10 desta lei, deverão obedecer às disposições na Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 48. Para fins dos limites previstos no artigo 19, inciso 3º, alíneas A e B da Lei Complementar número 101 de 2000, o cálculo das despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverá observar as prescrições na Instrução Normativa número 12 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado, ou a norma que lhe for superveniente. Artigo 49. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal, até 30 dias antes do prazo previsto para envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo publicará os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo único. O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante a publicação de ato da mesa diretora da Câmara Municipal.
Artigo 50. O aumento da despesa com pessoal em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, e cumpridas as exigências previstas no artigo 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado para, primeiro, conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores. Segundo, criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras. Terceiro, prover cargos efetivos mediante concurso público, bem como efetuar contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitada a legislação municipal vigente. Quarto, prover cargos em comissão e funções de confiança. Quinto, melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho. Sexto, proporcionar o desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento. Sétimo, proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais. Oitavo, melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne à saúde, alimentação, transporte, segurança no trabalho e justa remuneração. Parágrafo 1º. No caso dos incisos 1, 2, 3 e 4, além dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo, os projetos de lei deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, para os efeitos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, as seguintes informações. Primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, especificando seus valores a serem acrescidos e o seu acréscimo percentual em relação à receita corrente líquida estimada. Segundo, declaração do ordenador de despesas de que há adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com esta lei e com o plano plurianual, devendo ser indicadas as naturezas das despesas e os programas de trabalho da lei orçamentária anual, que contenha as dotações orçamentárias, detalhando os valores já utilizados e os saldos remanescentes. Artigo 2º. No caso de provimento de cargos, salvo quando ocorrer dentro de 6 meses da sua criação, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro deverá instruir o expediente administrativo correspondente, juntamente com a declaração do ordenador da despesa, de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, exigência essa ser cumprida nos demais atos de contratação. Parágrafo 3º. No caso de aumento de despesas com pessoal do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Ficam dispensados da estimativa de impacto orçamentário e financeiro atos de concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente de caráter meramente declaratório. Artigo 51. Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51,3% e 5,7% da receita corrente líquida, respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais de risco ou prejuízo para a população, tais como: primeiro, as situações de emergência ou de calamidade pública. Segundo, as situações de risco iminente à segurança de pessoas ou bens. Terceiro, a relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo
nas condições estabelecidas neste artigo, é de exclusiva competência do prefeito municipal. Capítulo 8º. Das alterações na legislação tributária. Artigo 52. As receitas serão estimadas e discriminadas. Primeiro, considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentário à Câmara Municipal. Segundo, considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária de 2019, especialmente sobre a atualização da planta genérica de valores do município. B. Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano, das alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, desconto e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto. C. Revisão da legislação sobre o uso de solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. D. Revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. E. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre tramitação intervivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. F. Instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia. G. Revisão das isenções tributárias para atender ao interesse público e à justiça social. H. Revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial. E demais incentivos e benefícios fiscais. Artigo 53. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso 2 do artigo 51, ou essas ou sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação da despesa mediante decreto. Artigo 54. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita. Parágrafo 1º. A concessão ou ampliação do incentivo fiscal de natureza tributário, não considerando na estimativa da Receita Orçamentária, dependerá da realização do estudo do seu impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotadas conjunta ou isoladamente as seguintes medidas de compensação. A. Aumento de receita proveniente de elevação da alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. B. Cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesas em valor equivalente. Parágrafo 2º. Poderá ser considerado como aumento permanente de receita para efeito do disposto deste artigo o acréscimo que for observado na arrecadação dos tributos que são objeto de transferência constitucional, com base nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal, em percentual que supere a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Parágrafo 3º. Não se ajusta as regras do parágrafo 1º a homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente. Artigo 55. Conforme permissivo no artigo 172, inciso 3º da Lei Federal número 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional e o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Capítulo 9. Das disposições relativas ao regime de execução das emendas individuais. Artigo 56. O regime de execução das emendas individuais ao projeto de lei orçamentário de que tratam os parágrafos 9º e 18º do artigo 166 da Constituição da República atenderão ao disposto nesse capítulo. Artigo 57. É obrigatório a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das programações decorrentes de emendas individuais aprovadas ao projeto de lei orçamentária, observados os limites estabelecidos no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 1º. Considera-se execução equitativa a execução das programações que atenda, de forma igualitária e impessoal, as emendas apresentadas, independente da autoria. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende cumulativamente o empenho ou pagamento, observando o disposto no parágrafo 16 do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 3º. Se durante o exercício financeiro de 2019 for verificada a frustração de receitas na forma estabelecida pelos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º desta lei, o montante previsto no artigo 58 poderá ser reduzido na mesma proporção. Artigo 58. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 57, sem prejuízo da redução prevista no seu parágrafo 3º, o projeto de lei orçamentária de 2019 conterá reserva de contingência específica em valor equivalente a 1,2% da receita corrente líquida estimada para o exercício, a qual deverá ser indicada como fonte de recursos para aprovação das emendas individuais. Parágrafo 1º. Para fins de cálculo do valor da receita corrente líquida que trata o caput, considerar-se-á a metodologia estabelecida na Instrução Normativa número 12 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado ou a norma que lhe for superveniente. Parágrafo 2º. O valor do limite para a apresentação das emendas individuais por autor será obtido a partir da divisão do montante estabelecido no caput pelo número máximo de vereadores admitido pela Constituição Federal. Parágrafo 3º. É vedada qualquer forma de cessão ou transferência entre vereadores ou bancadas no limite individual de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Será considerada como não aprovada a emenda individual que desatenta ao disposto nos parágrafos 9º e 10º do artigo 166 da Constituição Federal ou os critérios estabelecidos neste artigo, sendo os recursos correspondentes revertidos à reserva de contingência de que trata o artigo 14, segundo desta lei. Artigo 59. Para fins do disposto no parágrafo 12 do artigo 166 da Constituição, consideram-se impedimentos de ordem técnica. Primeiro, não indicação pelo autor da emenda individual, quando for o caso do beneficiário e respectivo valor da emenda. Segundo, não cumprimento pela entidade beneficiária dos requisitos estabelecidos na seção 5 do capítulo 5 desta lei, no caso de emendas que proponham transferência de recursos sob a forma de subvenção, auxílios ou contribuições. Terceiro, desistência expressa do autor da emenda. Quarto, incompatibilidade do objeto da emenda com a finalidade do programa ou da ação orçamentária emendada.
Quinto, no caso de emendas relativas à execução de obras, incompatibilidade do valor proposto com o cronograma físico-financeiro de execução do projeto. Sexto, a aprovação de emenda individual que conceda dotação para a instalação ou funcionamento de serviço público que não esteja anteriormente criado por lei. Sétimo, a não indicação da reserva de contingência referida no artigo 58 dessa lei como fonte de recursos para as emendas individuais. Parágrafo 1º. Os casos de impedimento de ordem técnica que trata este artigo serão comunicados formalmente pelo Poder Executivo, observado o disposto no parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias relativas às emendas individuais que permanecerem com impedimento técnico após 20 de novembro de 2019 poderão ser utilizadas como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais na forma da Lei Federal número 4.320 de 1964. Artigo 60. Caberá a contabilidade do município através de registros contábeis específicos ou através de codificação a ser introduzida no sistema de execução financeira e orçamentária, identificar e acompanhar a execução orçamentária da programação incluída ou acrescida mediante emendas de que trata essa seção. Capítulo 10. Das disposições gerais. Artigo 61. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 62 da Lei Complementar número 101 de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes e ou contratos para o custeio, despesa de competência da União e ou Estado, exclusivamente para o atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social. Parágrafo único. A lei orçamentária anual ou seus créditos adicionais deverão contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas de que trata o caput desse artigo. Artigo 62. As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de lei que a modifiquem deverão ser compatíveis com os programas e objetivos da Lei número 2.446 de 2017, Plano Plurianual 2018 a 2021 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas dessa lei. Parágrafo 1º. Não serão admitidas, com a ressalva do inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal, as emendas que incidam sobre a. Pessoal em cargos sociais e b. Serviços da dívida. Parágrafo 2º. Para fins do disposto do parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 166 da Constituição, serão considerados incompatíveis com esta lei. Primeiro, as emendas que acarretam a aplicação de recursos abaixo dos limites constitucionais mínimos previstos para os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos de saúde. Segundo, as emendas que não preservem as dotações destinadas ao pagamento de sentenças judiciais. Terceiro, as emendas que reduzam o montante de dotações suportadas por recursos oriundos de transferências legais ou voluntárias da União e do Estado, alienação de bens e operações de crédito. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, serão levados à reserva de contingências referida ao inciso 1 do artigo 14, os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2019, ficarem sem despesas correspondentes. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber às emendas sujeitas ao regime de execução de que trata o capítulo 9º desta lei. Artigo 63.
Por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal relativas às informações quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias à análise da proposta orçamentária. Artigo 64. Em consonância com o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal e do parágrafo 4º do artigo 101 da Lei Orgânica Municipal, poderá o prefeito enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações aos projetos de lei orçamentária enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Artigo 65. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2018, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a 1/12 das dotações para despesas correntes de atividades e 1/13 quando se tratar de despesa com pessoal e encargos sociais, constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. Excetuam-se no disposto no caput deste artigo as despesas correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados, que serão executadas segundo suas necessidades específicas e o efetivo ingresso de recursos. Parágrafo 2º. Não será interrompido o processo de despesas com obras em andamento. Artigo 66. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 30 de agosto de 2018, Gilmar Tonello, prefeito municipal. Expediente verbal. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, eu peço que seja encaminhada ao secretário de Obras Urbanas, que eu fui procurada por várias pessoas que moram na rua Jacob Christ, ali na rua do Kiko, ali, que faça uma quebra-mola, devido ao grande fluxo de crianças, de pessoas que descem com velocidade meio alta, até porque tem como ele me falou e outras pessoas falaram também, até porque o espaço entre a oficina dele e o asfalto é bem curto, e às vezes as pessoas andam com velocidade alta lá. Seria isso. Vai ser encaminhado, então, o pedido da colega vereadora ao secretário da área urbana. Explicações pessoais. Juarez Mendes dos Santos. Passo a palavra. Rosenei Terezinha Pulo Tomasi. Passo a palavra. Marisa Terezinha Pagnusato Capone. Passo a palavra. Rudinei Cerati. Passo a palavra. Vilso Piovesan. Passo a palavra. Euze Carolina Morgan Pagnussati. Passo a palavra. Pablo Cristiano de Mamã. Passo a palavra. Marinês Orsolim Batiste. Passo a palavra. Espaços ao líder de bancada. Bancada do PTB. Passo a palavra. Bancada do PSB. Passo a palavra. Bancada do PP. Passo a palavra. Bancada do PMDB. Passo a palavra. Bancada do PDT. Passo a palavra. Não havendo nada mais a tratar,
Agradeço a proteção de Deus e a presença dos senhores vereadores e assistente. Comunico que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 1º/10/2018, segunda-feira, às 19 horas, no plenário N. Luiz Galvani. Declaro encerrada a presente reunião ordinária.